Olá, muito bom dia. Mais um domingo estamos aqui juntas para participar, para debater, para conversar. Essa é a nossa roda de conversa sistêmica, falando sobre as dores, as 7 maiores dores que nós temos percebido, né, na atualidade, com relação a esse mundo que a gente está vivendo de pandemia, né, pós-pandemia, enfim. Muitas dores emocionais têm surgido nesse contexto social mundial que nós temos vivido. E nesses nossos primeiros 3 encontros, a gente estava sempre abordando algumas dessas temáticas. Hoje a nossa temática é um tanto delicada. O nosso tema é suicídio. Então, se você está pegando esse encontro no meio do fio e da conversa, a gente ainda tem mais outros 3 encontros. Fiquem conectados aí, inteirados com a nossa conversa. Você pode ficar atento às mensagens e principalmente às informações que a gente coloca no descritivo desse vídeo, que fica disponível sempre no YouTube. E se você quiser entrar em contato com a gente também, os nossos contatos vão estar nas mensagens aqui embaixo, que a gente sempre deixa no YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa nossa conversa, para todo mundo que está aqui participando com a gente. E eu quero dar sempre as boas-vindas para a Adoração, que é a nossa psicanalista, nossa assistente social e uma grande parceira nessa roda de conversa aqui no Instituto Átimo. Bom dia, Dora. Bom dia, Edileia, bom dia a todas. Só temos meninas, né? Mais uma vez, só meninas. Mais uma vez agradeço o convite, a confiança, né? Agradeço a presença de todo mundo para tratar de temas que são tão delicados e é difícil às vezes a gente falar sobre, né? Mas é necessário falar sobre. E hoje a gente colocamos lá no nosso elenco das dores, né? Colocamos o suicídio. O suicídio, aí procurei lá, como a gente tem feito, procurei no DSM-5 o conceito, né? Que o Vamos lá, o que é o DSM-5 é o Manual de Saúde Mental de Doenças e Transtornos Mentais, desenvolvidos pela Sociedade Americana de Psiquiatria. É uma bíblia para este campo da saúde. Então, tá no DSM-5, você está no DSM, né? Você pode até contestar, mas você tem que contestar com muita propriedade, porque o que está escrito ali está escrito com muita profundidade, com muita competência técnica, né? Então, para a gente não pensar, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, a gente partiu sempre desse conceito, que é um conceito que universalmente é vigente. E aí a gente pega lá o que é o suicídio, né? O suicídio é o ato deliberado de tirar a própria vida com desfecho fatal. Só isso. Então eu decidi morrer e ok, vou lá, dou um tiro, corto os meus pulsos, né? O que é isso? E aí, quando a gente começa a pensar em suicídio, a primeira coisa, acho que na verdade com todos os transtornos mentais, né? Todos os transtornos de ordem emocional. Mas a primeira coisa, a gente tem que esquecer tudo que a gente ouviu, né? Ninguém se mata porque quer. Ninguém se mata porque quer chamar. Ninguém tenta se matar porque quer chamar atenção. Ninguém se mata porque... Ninguém fala... Todo mundo que fala eu vou me matar, ele pode estar falando a verdade, né? Mas o cara tentou se matar, tomou uma cartela de dipirona. Para ele, isso era real. Ele tentou se matar, foi se enforcar com o fio do telefone. Era real. No adoecimento dele, no sofrimento que ele demonstrava, que ele tinha, isso era real. Não era uma coisa assim, não, olha, tá inventando. Não, não tá inventando. E aí tem algumas questões dentro para que tenha esse desfecho fatal, vamos assim dizer, tem algumas questões que a gente tem que pontuar, não são questões, eu diria, como se fosse um estágio, fases eu acho que fica a melhor forma. Primeiro, a gente tem a violência autoprovocada, que a gente vê isso muito, muito, muito nos adolescentes e nos jovens e adolescentes, né? Infelizmente, eu tenho crianças, que é a tal coisa de se cortar.
né? Hoje isso é muito presente. Fala assim, mas no meu tempo não era assim. Mas no nosso tempo, a gente não tinha tantas informações. As coisas não chegavam tanto para a gente como chegam hoje. E os nossos sofrimentos eram de uma outra ordem, né? Quando alguém se corta, né? Quando alguém se corta, e aí as pessoas se cortam, os adolescentes, isso ficou muito presente na escola, né? O pessoal se cortando com a laminazinha do apontador, o pessoal desmonta o apontador e se corta com o apontador. E faz vários cortes superficiais e às vezes cortes mais efetivos, né? Isso é a violência autoprovocada, né? É um adoecimento. E como você sabe qual que é a medida? É frescura, isso é falta de couro, diriam as nossas mães, né? Menos desavisadas. Você pergunta para um adolescente ou para uma criança, ou mesmo para um jovem, fala assim, quando você se corta, o que você sente? A resposta mais dolorida da vida, alívio. Que tamanho de dor interna é essa? Que um corte externo, cortar a pele com uma gilete, com uma faca, traz alívio. De onde a gente fala? Né? Gente, eu não tenho coragem de espremer espinha em mim. O que é uma dor? Que tamanho de dor por dentro, não visível, aquilo que a gente falava nos outros encontros, né? Que não é visível, não é palpável. Que tamanho de dor é essa que você fala, não, eu vou me cortar porque vai ser melhor, eu vou me sentir melhor. Essa é a violência autoprovocada, que é massiva entre as crianças e os adolescentes, né? Crianças, um pouco menos, claro, mas infelizmente a gente percebe alguns casos, mas adolescentes, jovens, bastante. O que é ideação suicida? Né? Então, nós temos a violência autoprovocada, temos a ideação suicida. A ideação suicida é quando o suicídio é visto como uma saída para uma situação de sofrimento. E o sofrimento, não podemos medir o sofrimento do outro. Por isso que quando a gente fala de suicídio, de qualquer adoecimento mental, é importante que a gente desmonte aquilo que a gente acreditava. Né? Não temos medida. Fala assim, mas olha, isso aí é frescura. Não, esquece. Qualquer fala, você está medindo pela sua régua, e a sua régua nesse momento não cabe. Né? Sua régua não é a medida ideal para isso. E aí, a ideação suicida, ela abre as portas. A ideação é o seguinte, eu tenho um plano. Então eu posso, se eu pular da janela, se eu me jogar da escada, se eu não olhar para atravessar a rua, isso é uma elaboração do pensamento. Você pode ter o pensamento suicida, falar, puxa, se eu morrer ia ser melhor. Passou. Mas a ideação, você tem um plano. E o plano, ele vai se consolidando, se construindo gradativamente. Então, você fala, não, mas se eu jogar aqui, puxa, tem tela aqui no meu apartamento. Não, fica mais fácil eu me atirar e atravessar Aricanduva sem pensar. Numa hora que não tem farol, como é que eu faço isso, né? Num trecho que não tem farol. E aí, quando pode vir a ideação suicida? Ela se manifesta quando o sofrimento, a desesperança, o desamparo, o desespero, ele ultrapassou qualquer limite. Qual a causa disso? Podem ser as mais diversas. Não dá para dizer assim, olha, isso não é causa para tanto. Novamente, a nossa régua não cabe aqui. Não cabe aqui. Você tem... E aí, assim, a pessoa tem gente que tem uma depressão grave, um humor deprimido, aquela pessoa que está sempre para baixo, e no momento vem o start, acontece alguma coisa que se porta como um gatilho, e isso avança mais. Aí você tem a autoagressão, né? Que é a tentativa mais elaborada. Então, você vai lá e você corta os pulsos, de fato, você toma um bando de remédio, que isso você vai se automutilando o tempo todo, às vezes de uma maneira muito sutil. Né? Quando você vê um adolescente, que nesses dias está um calor importante, você vê um adolescente de blusa, você vê um adulto de blusa, você fala, opa, tem alguma coisa que não está certa, né? Mas eu sou friorenta.
tá meio-dia de blusa e capuz, tem alguma coisa errada? E a gente tem que ficar atenta, né? Uma menina, tipo, olha, tá de blusa, capuz, moletom, tudo fechado, não, tem alguma coisa errada, né? As tentativas de suicídio é quando a pessoa vai lá e fala assim, não, agora eu vou pular e vou tentar realmente morrer, né? Porque para mim realmente não dá mais. E aí ela vai tentando, e tentando, infelizmente até que uma hora consegue. Um mito que a gente tem, né, que a gente percebe é o seguinte: a Dora foi lá e cortou os pulsos. Aí eu socorri, ela tá muito bem agora, não sei o quê, deu aquela melhorada. Gente, a pessoa vai tentar de novo. Porque a hora que quando você tenta, todo o holofote, porque assim, ninguém tem uma tentativa de suicídio que vai ficar dando uma notícia, vai fazer um palco, vai ser uma coisa que, olha, eu quero que todos vejam a hora que está acontecendo, né? Então as pessoas vão fazer isso de uma maneira sorrateira, vão fazer escondido, sorrateira não, escondido, vão fazer num cômodo da casa qualquer, não vão dar pista, vai fazer palco para fazer isso. E aí, quando acontece, todo mundo presta atenção. Ai, mas fulana, não sei o que, ela, puxa vida, ela parecia isso mesmo. Aí a pessoa começa a se cuidar, porque todos os olhares estão voltados para ela. Não era essa a ideia, ela não quer essa atenção, ela quer se livrar deste sofrimento, né? E aí fica todo mundo em cima, nossa, a Dora tá ótima, a Dora tá super bem. Aí a Dora vai e tenta de novo. Quando todo mundo baixou a guarda e achou que a gente está levando a vida normal, a pessoa que está nesse sofrimento, ela vai tentar novamente. E muito provavelmente vai conseguir. Às vezes a gente Deixa pode falar, eu só gente. interromper uma coisa. Ou Pois seja, não. você falou da questão do corte dos adolescentes, né? Sim, E a gente vê, às vezes, muitas pessoas com essa prática, né? Seja com estilete, a lâmina do o apontador, como você apontador. mesmo falou, né? Uma gilete, enfim. Ou seja, a pessoa, ela põe para fora essa dor, ela põe para fora, ela exterioriza né, essa dor que está internamente, né? Ou seja, essa fala que você disse, tamanha é a dor dessa pessoa que ela precisa, que ela exterioriza e ela mutila o corpo, né? Ela machuca o corpo, porque dói tanto internamente, né? E uma outra palavra que você falou, que eu anotei aqui, que me chamou muito a atenção, é a desesperança, né? Ou seja, acha que não tem mais alternativa, que não tem mais saída e que não vale a pena continuar a viver, né? Ou o tamanho é o problema, que a única solução é essa, né? Ou porque assim, olha, eu não vejo alternativas, ou eu não sei lidar com essa situação, com alguma situação que pode ser algum conflito, ou alguma situação de não se sentir aceito, né, de alguma forma. Então, eu não sei lidar com isso, só me resta o suicídio, pelo que você me falou até agora, me parece que ela é a última alternativa. E É. como ela é a última alternativa, porque eu já tentei todas as outras coisas, eu não me sinto capaz de tentar as outras coisas, então essa é a única alternativa de todas as outras, essa é a única alternativa que eu consigo tomar, a única, né, atitude que eu consigo tomar agora, que é acabar com a própria vida, né? E aí, ou seja, não há esperança de eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não vejo alternativas, eu só vejo essa. E a dor de diversos tipos, ela é imensa, né? Faz sentido Sim, esse sim, contexto? sim, porque assim, quando a gente fala, às vezes a gente usa algumas palavras, né? Vamos pegar, como você trouxe, o dia desesperança, né? Você fala assim, eu estou desesperada porque eu não consigo um horário na manicure. E a gente fala isso mesmo, né? Assim, pô, tô desesperada, meu cabelo tá horroroso e não consigo cortar. Não tem horário, não tenho agenda, não tenho tempo. Mas desesperança, quando você pensa na esperança, quando nasce uma criança, o que você sente? Pode ser um outro caminho. É uma felicidade que você tem. É uma bem-aventurança que a gente sente. Né? Quando você vê uma criança, quando você vê uma manifestação da natureza, e isso nos preenche de felicidade, isso nos dá
uma boa sensação, uma coisa boa. Imagina tudo isso na proporção inversa. Gente, é muito maior do que... Não dá para a gente conceber, não dá para a gente medir isso. Né? Quando você vê uma criança, é impossível, gente. Uma criança olha para a gente, faz uma graça, mostra a língua, a gente ri. Né? E isso nos preenche de esperança. Fala assim, olha, pode ser diferente, é um outro caminho que está surgindo, com esse vai ser de outra forma. O que é não ter isso? O que é não ter nada disso? O que é ter isso num peso inversamente proporcional? Né? O que você fala assim, olha, eu não quero mais acordar. O que é o desamparo? Né? O amparo, quando a gente pega o amparo, é a sustentação. Então, você tem um amigo, uma família, um trabalho, uma motivação que te ampara, né? Mas principalmente isso está dentro da questão das relações humanas, que te ampara e fala assim, olha, não, eu vou, porque se não der certo, eu volto para minha casa e minha mãe e meu pai estão me esperando. Ou a minha irmã, ou um amigo, ou meu companheiro, meu namorado, minha companheira, seja lá quem for, estão me esperando, eu tenho esse amparo. O que é não ter isso? Qual o tamanho disso? O contrário. E aí as pessoas não são iguais. Cada um tem uma medida, cada um tem um recurso interno que dá conta, não dá conta. O desespero é alguma coisa assim, é agora. É agora, é já. É imediato, né? É imediato, exatamente. E aí, assim, a gente percebe, às vezes, quando a gente fala das estatísticas de suicídio, a gente, em saúde, nós dizemos que há ainda uma subnotificação muito grande. Porque, assim, quem me garante que aquele moço jovem, bonito, com grana, tal, quando ele arrumou o carro no poste, ele não estava tentando, de fato, se matar? Eu não sei. Eu não estava com ele no carro. Eu não o conhecia. Né? Quem me garante que os acidentes que acontecem, principalmente automobilísticos, quando a gente vê de homens, né, do sexo masculino, quem me garante que não foi uma tentativa de suicídio? E como a gente às vezes nem percebeu que aconteceram outras, e a gente não se deu conta, porque tudo isso é muito velado. Teve uma colega que trabalhou, eu trabalhei com ela pouquíssimo tempo, acho que uns 2 meses só. Ela era gerente de uma unidade de saúde. Pensa, gente, numa pessoa legal, uma pessoa calma, tranquila, tipo assim, falava, nossa, vai acabar o mundo, vai acabar, tá acabando agora. Ela falava, não, calma, nós vamos conseguir. Uma pessoa sensata, simpática, bonita, inteligente, e ela se enforcou, né? E nós estamos falando de uma profissional de saúde, não que isso nos diferencie dos demais, mas a gente tem mais informações. Ela tinha uma filha de 7 anos, e essa filha estava com os pais, porque era final de ano, tipo Natal, véspera de Natal, Ano Novo, essas coisas. A filha estava com os pais, ela estava trabalhando, estava ela e o irmão na casa, e quando o irmão acordou, ela estava enforcada na garagem da casa, né? Mas ela tinha ido trabalhar até o dia anterior, estava tudo bem, né? Ninguém Nada. desconfiou de nada Não, até então. não, Ninguém imaginou que isso seria possível. não, Ela nunca relatou nada, nada. dizendo que passava por alguma situação, ou seja, não se sabe o motivo interno que a levou a essa Não, questão. não. Então, assim, o tamanho das coisas, né? E ao mesmo tempo assim, assim, e aquilo que a gente falou, né? A pessoa foi tentar se matar, tomou de pirona, presta atenção, porque não tomou racuminho, não tomou chumbinho. Porque, gente, na cabeça da pessoa, a dipirona vai resolver o problema. Vai resolver o problema. Ela poderia ter tomado do Colax, laxante, mas na cabeça dela ela ia se matar. A intenção era essa. Então, a medida de uma coisa e de outra é uma linha muito tênue, né? Você tem como fatores de risco, você tem alguns fatores de risco. Quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa em fatores de risco e fatores de proteção, né? Os fatores de risco são fatores que a gente pode qualificá-los entre modificáveis e não modificáveis. Então, se você pega fatores de risco, histórias de tentativas de suicídio anteriores. A pessoa fala para a gente assim, quando eu tinha 20, eu me cortei, é uma informação que a gente não pode desprezar. A gente tem que acolher essa informação e tentar dar o melhor contorno possível. Falar, e hoje, como você está? Não, hoje eu estou bem, mas você acompanhou?
você quer conversar a respeito, você procura um serviço, quando você tem histórico de transtorno mental dessa pessoa, é possível acontecer? É um fator de risco, né? Um fator de risco, talvez não modificável. Que eu não Quando há um posso. histórico familiar também é importante, não, Sim, Dani? bastante, bastante. Normalmente, quando tem uma pessoa que se matou, se a gente busca, uma pessoa cometeu suicídio, se a gente busca história pregressa na família, a gente encontra. Às vezes, uma, duas, até três, quatro gerações anteriores. A gente encontra alguma coisa recorrente mesmo, assim, que isso é uma coisa que a gente acaba. Você fala, puxa vida, como assim, né? Não, na minha família nunca aconteceu. Não, vamos lembrar, né? E a gente acaba pegando. Outra coisa, história de abuso sexual, né? Quando a pessoa tem uma vivência, né? Dessa condição, dessa violência, tipo de violência, pode acontecer. Pode acontecer porque essa questão da violência, do abuso sexual, da violência doméstica, ela permeia todas esse sofrimento. Ela está presente, ela acaba não dando contornos a esse sofrimento, né? Você fala assim, poxa vida, o que eu faço? Né? Por que comigo? Por que toda vez comigo? Né? E aí a pessoa acaba realmente junta isso com adoecimento mental, com uma falta de escuta, e aí vem a desesperança, vem o desespero e fala, não vale mais a pena viver. A gente pode pensar ainda dentro dos modificáveis, a gente podia pensar, até estava achando um slide aqui, nos comportamentos, como fala? Nos fatores nós temos fatores de risco, mas nós podemos pensar em fatores de proteção, né? Então, quando a gente fala em fatores de proteção, quando eu falo o seguinte, olha, eu tenho um bom suporte familiar, eu tenho laços afetivos, laços sociais. Quanto maior a minha rede de laços afetivos, sociais, família, amigo, mais protegida eu estou, né? Porque eu tenho mais gente em volta de mim. Quando você está, a capacidade de você resolver problemas, ter crianças em casa é um fator de proteção, porque criança é sempre vida, é sempre esperança. O senso de responsabilidade com a família, né? Fala assim, olha, eu preciso estar aqui, isso é um fator de proteção. Não que isso isente de acontecer, mas acaba tendo um cerco em volta que acaba conseguindo fazer uma proteção melhor. Uma relação terapêutica positiva, né? Fala, olha, eu sei que eu escorrego aqui, então eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer essa travessia sozinho. Religiosidade, né? A fé é importante, a fé é muito importante. O acesso a serviços de saúde. E você fala assim, mas eu vou no posto, mas o posto não sabe. Mas, gente, nós que trabalhamos em saúde, a gente tem situações que você vai prestando atenção e fala, olha, tem alguma coisa errada ali com a Dora. A Dora está diferente, porque a gente conhece, porque as pessoas estão ali todo dia. Uma capacidade de adaptação. Tem gente que não consegue mudar, né? Tem gente que fala assim, não, eu não vou mudar. Eu torço para o Palmeiras com ou sem Mundial. Não vou me adaptar, não adianta. Isso é uma coisa boba. E quando você não consegue se adaptar a uma situação de sofrimento no trabalho? Porque o trabalho gera sofrimento a esse ponto. Porque tem pessoas, cada um tem uma medida. Então, isso são fatores de proteção. E agora, assim, ainda assim, dentro dos fatores de proteção, o contrário deles são fatores de risco. Não estar trabalhando, você não ter essa capacidade, você não tem rede de volta, você não tem gente perto, né? E aí você coloca assim, poxa vida, não tem ninguém, não estou trabalhando, moro sozinha, não tenho amigo, não tenho parente. Viver para quê? Né? As pessoas trazem muito isso. Agora, algumas coisas que... A rotina, de uma certa forma, e uma rotina sem perspectiva, né, do que fazer daqui a um mês, daqui a um ano, ou seja, aquela vida, Para quê? né, ou seja, você vai vivendo um dia por vez e sem né, um projeto, isso acaba também gerando fatores ou sentimentos De que risco. podem levar, um risco nesse sentido. Exatamente. Então, assim, se você for pensar, né, diante da situação que você está falando, os fatores de risco são inúmeros, né? E Sim, talvez isso explique o porquê, no momento atual da pandemia, que a gente vive uma situação da qual a gente não controla
Porque, pelo menos o ano passado, ficou se vivendo sem saber quando chegaria a vacina, né? E ainda que você tome todas as medidas de precaução, você não sabia exatamente se você está imune, se você está isento, né, dessa questão, porque um vírus transmitido pelo ar, você pode ter um vizinho do lado que está com o vírus, ele espirra e uma corrente de ar traz isso para sua casa, né? Então, me parece que o ano passado, os fatores sociais acabavam levando a um número maior, um índice maior. Não sei se você tem esse número com relação à questão do suicídio ano passado. E me parece que ainda esse ano, porque embora a gente tenha vacina, ainda é uma tensão no que diz respeito à questão de mercado de trabalho, porque muitas pessoas perderam Sim. realmente o emprego, né? E esse é um fator, como você mesmo colocou, e a própria questão do isolamento também, que leva à depressão e todas as outras coisas. Me parece que esse contexto que nós vivemos acaba sendo, agravando todas essas situações que você falou, é isso mesmo? É isso mesmo, Dileia, porque assim, na verdade, a gente vive numa incerteza, né? E nós estamos confinados há um ano, né? Vai fazer um ano que a gente está confinado, né? A hora sai, a hora não sai, voltou muita coisa normal, muita coisa voltou normal, mas algumas coisas ainda não. É um novo, desculpa, né? É um novo normal, como o pessoal fala, né? E como esse novo normal, como eu voltei para esse novo normal, né? E aí, isso é uma incerteza. Você fala assim, poxa vida, um ano atrás, essa hora, eu estava planejando as minhas férias. E aí cancelou as férias, aí não andou, e assim, como que você vai vivendo nessa roda viva? Sem ter, quando a gente está isolado, quando está no isolamento físico, você tem menos essa rede de apoio, você tem menos gente perto, fica cada vez mais delicado, né? A gente não podia sair para fazer uma prática física, porque você estava preocupado de ser contaminado, espirrar, essa coisa toda. Então, assim, a gente vive um tempo, o que a gente percebe? Existe um aumento, sim, de tentativas de suicídio, principalmente entre crianças e adolescentes. A gente tem pego alguns casos, infelizmente não tão poucos, que a criança ou adolescente pediu ajuda para o professor na live, na aula online, né? E fala assim, olha, eu não aguento mais, eu vou me matar. Então, assim, a escuta atenta de qualquer um de nós é o que vai fazer a grande diferença. Porque o professor poderia ter feito ouvido de mercador e falado assim, não é comigo, né? Mas foi adiante mesmo e a gente acabou pegando a ponta de um iceberg bem complexo, né? A gente tem alguns sinais de alerta que a gente pode pensar no comportamento, para o comportamento suicida. A pessoa ela tem uma preocupação com a própria morte, né? Ela se preocupa, ela fala da própria morte, ela expressa ideias, intenções. Então, eu posto no Facebook, seguindo aquela página estranha no Face, no Instagram, vendo algumas coisas, se isolando de fato. A pessoa muda, ela tem mudanças no hábito de alimentação, de sono. Então, ela dorme quando todos estão acordados. E ela fica acordada quando todos estão dormindo, porque ela não quer se relacionar, né? Ela para de comer, ela começa a usar drogas, o uso de drogas é uma coisa que está buscando tampar um buraco, né? Então, vou tentar isso, vou tentar aquilo outro, vou tampar um buraco. As crianças acabam tendo uma diminuição do rendimento escolar, né? Isso é perceptível mesmo, que é um sofrimento, e vai se isolando cada vez mais. Tem um filme, uma série da Netflix, que chama 13 Porquês. Eu não sei se alguém assistiu, né? Que é uma menina que ela grava 13 fitas para 13 pessoas que ela identifica como responsáveis, mas não responsáveis. Ela identifica como o comportamento dessas pessoas trouxe algum tipo de sofrimento para ela que acabou levando a tentativa, ao suicídio. É uma série muito impactante, né? É uma série, acho que tem uns 3 anos mais ou menos, né?
É uma série bastante impactante, muito impactante, assim. Não dá para a gente assistir e fazer de conta que nada está acontecendo. E não viu. Né? É bem puxado mesmo. E isso, assim, hoje a gente vê que tem muito mais informações nesse sentido do que se tinha antes, né? Você tem vários filmes que abordam essa temática, mas a arte imita a vida, nesse caso. Então, a gente precisa ficar realmente atento. Onde buscar ajuda? Né? Primeira coisa, assim, acho que tem uma coisa que tem que fazer. Quando vem o Setembro Amarelo, tem uma corrente de pessoas que diz assim: olha, eu não acho que tem que ter isso, porque isso aumenta o risco de ter suicídio. Não. Nós temos que falar a respeito. A gente tem que desmistificar essas coisas. A gente tem que falar, clarear. Quanto mais informação nós tivermos, mais a gente pode ajudar. Né? E aí, assim, eu tenho que falar, se tem um mês dedicado a isso, perfeito. Ah, mas é porque fica pondo na cabeça. Não, não põe na cabeça, porque já estava lá. Antes de estar na cabeça, já estava no coração como um sofrimento. O outro mito que a gente colocou é quando a pessoa fala, ela não quer se matar. Nós não podemos pagar para ver. Não dá para pagar para ver. Né? É um risco que não vale a pena correr. Depois, o outro mito que a gente havia dito, quando a pessoa, ela tá super bem, nossa, ela tá super bem, ela vai tentar de novo. E uma hora ela vai conseguir, né? Porque uma hora erra a mão, uma hora erra, não, no caso de quem tem esse sofrimento, acerta a mão. Deixa eu perguntar uma coisa só, Dora. Você falou assim, você comentou sobre a questão do suicídio. Quando a gente pensa em suicídio, a gente vai pensar em alguma coisa, entre aspas, mais radical, né? Ou seja, um enforcamento, alguém que se joga, alguém que bate o carro, alguém que se dá um tiro, né? A gente vai pensar em algumas dessas questões, alguém que se afoga, né? Porque há essas questões. Mas existe um outro suicídio, vamos assim dizer, que é o suicídio velado, né? Não sei se isso se cabe. A pessoa, por exemplo, que ela sabe que ela tem uma doença, por exemplo, câncer, e ela não procura nenhum tratamento, né? E ela fica esperando, e ela faz isso de uma forma muito silenciosa, ela não conta para ninguém, ela recebe um diagnóstico e ela não busca um tratamento. Ou a pessoa que tem, por exemplo, uma diabetes, e ela não toma nenhum medicamento, ela não para a alimentação, e ela continua ingerindo, né, comendo doces, essas coisas. Isso também é considerado uma forma de suicídio, né? Eu não sei se isso cabe aqui nesse sentido, mas há eu comento isso espiritualmente falando, há uma questão de suicídio nesse sentido, não? Na verdade, talvez não assim, olha, mas isso não é uma tentativa, mas é um nível de desesperança muito grande. Né? E aí a gente volta ao seguinte: é um comportamento, é uma situação, um fator de risco, porque fala assim: olha, eu não quero mais viver, eu não vou tomar aqui, fazer quimioterapia, eu não vou deixar de comer, porque vai resolver? Não, não vai resolver. E o funcionamento interno daquela pessoa não encontra uma resposta para fazer a modificação. Às vezes a gente vê pacientes com câncer, né, pacientes muito comprometidos, inclusive, mas que têm uma vontade de viver para a gente é um alento, para a gente é um desafio. E tem gente que exatamente esse comportamento silencioso, eu acho que eu cheguei a comentar, aqui teve um paciente numa unidade que eu trabalhava, ele tinha quase 80 anos, e ele teve o diagnóstico que ele estava entrando no estado de demência, né? Estava entrando no estado de Alzheimer, né? Estava com Alzheimer instalado em desenvolvimento. Ele se jogou na linha do metrô, né? Porque não deu conta. Assim, olha, porque aí você fala assim, poxa, eu sempre fui ativo, trabalhei, blá, 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 não dei conta. Quando você diz que você não quer fazer, né? Então você fala assim, e aí o que a gente fala? A Dora é teimosa. Ela sabe que ela poderia modificar a situação dela, mas ela não modifica porque ela não quer. Gente, só um minutinho, por favor. O Gé, precisa esquecer a chave lá dentro. O Gé tá vindo no mercado caro. Se você puder, ele pega a chave. Bom, enquanto a Dora tá comentando aí, uma coisa que
que na verdade, iria comentar, né, é assim, essa questão do suicídio, como a gente tem visto, e principalmente o suicídio no que diz respeito a essas tentativas, entre aspas, mais radicais, como ela falou da questão do metrô, eu tenho pessoas que eu conheço que trabalham no metrô e dizem que frequentemente, infelizmente a gente, né, não sabe, não tem acesso a essas informações, isso acaba realmente sendo muito mais recorrente, muito mais né, cotidiano do que a gente pensa, do que a gente imagina. É muito difícil a gente acreditar muitas vezes que alguém possa ser capaz de atentar contra a sua própria vida nesse aspecto. Mas, por outro lado, quando a gente fala desse suicídio, entre aspas, eu chamo de velado, porque você tem, por exemplo, uma condição da diabetes e você não toma insulina, não deixa de comer doce, não muda a sua alimentação, na verdade, há uma alternativa e a pessoa escolhe não fazer uso, né, dessas ferramentas que tem. Isso é, de uma certa forma, ainda mais comum do que a gente imagina. Se a gente acha que, né, realmente os números nós não temos todo acesso a eles no que diz respeito à tentativa ao suicídio, se jogar na linha do metrô, se jogar na linha do trem, ou todas as outras coisas, outra prática, não, eu não tomo medicamento, eu não faço isso, ela ainda é mais comum do que o que a gente imagina. E isso, de fato, é muito preocupante. Uma pessoa, por exemplo, que tem hipertensão e não toma medicamento, né? Eu não quero tomar medicamento, eu escolho não tomar. E isso é, infelizmente, uma prática, né? A Doracion falou com relação à religião, realmente, a religião tem um fator muito importante, né? Ela tem ela é uma sustentação, ela é um apoio, salvo algumas religiões que não têm um papel colaborativo nesse sentido. Há algumas práticas religiosas, na atualidade, que são absolutamente contra o uso de medicamentos, né? Então, assim, a pessoa vai fazer uso de outras ferramentas, mas não vai usar nenhuma substância química para tratar, e às vezes acaba levando a pessoa ao óbito, sim, né? E aí há outros casos de religiões, por exemplo, que não incentivam a transfusão de sangue, e a pessoa também pode levar ao óbito. É suicídio ou não é suicídio? Então, essa é uma discussão delicada, né? Também, porque você tem uma prática religiosa que reforça a sua escolha. Você fala assim, mas o que é maior? É a vida ou é a crença? Então, aí fica para avaliação de cada um, né? Da perspectiva de uns, isso é errado, é condenado. Da perspectiva de outros, essa é uma prática, vamos assim dizer, aceitável, né, Dora? O que também é muito delicado, né? Sim. Na verdade, assim, desculpa, gente, foi uma ligação urgente aqui, mas tudo bem. Na verdade, assim, quando a gente, uma pessoa que não se cuida, né, a desesperança, e se instala a desesperança, na verdade, já estava ali. O diabetes, a hipertensão, a obesidade, a tireoide só trouxe à tona, né? E esse abandono, porque quando você pega uma pessoa, você fala assim, poxa vida, a pessoa fala para você assim, mas se eu tomar o remédio, minha diabetes vai sarar? Né? Não, não vai sarar. Mas você pode ter uma qualidade de vida decente, você pode ficar bem, né? Isso eu brinco com algum paciente, você não morre disso, né? E outra, mas e os comprometidos? Porque o diabetes, uma hipertensão, ou mesmo uma doença, câncer, ele não é uma coisa que mata como pular da janela, né? Ele mata... Não é instantâneo, né? Não é instantâneo, cada dia um pouco. Então, há um nível de desesperança nessa pessoa imenso. E às vezes a gente vê pessoas que podem ter tiveram um AVC, um AVE, e que você olha para a pessoa e fala assim, olha, ela só não se mata porque ela não consegue se mexer, porque ela se mataria. Né? Então, assim, são linhas, e essa coisa que a Edilei traz da religiosidade realmente é muito importante. Tem religiões que nos dão alento, e tem outras que falam assim, não precisa fazer. Além das religiões que talvez hoje não exista tanto, não sei, que promovem os suicídios coletivos, que a gente já viu, não foi um caso nem dois,
né? São vários. Tem um filme é de um autor espanhol, não é do Javier Bardem, não, o Javier Bardem trabalha, que ele chama... Não é do Almodóvar, chama Mar Adentro, que é o Javier Bardem, que é o personagem principal, e ele decide morrer. Ele pratica, na Espanha a eutanásia é permitida, tal. No filme eles trazem isso, que é uma outra coisa, né? Uma outra coisa que hoje a gente fala do campo do cuidado paliativo, isso é uma outra coisa. Mas o suicídio, pensar o seguinte, é um grito de alerta. Quando a pessoa tenta, ela não quer morrer. Se tem uma coisa que essa pessoa realmente não quer, é morrer. Ela quer viver, só que ela não está dando conta. Ela quer acabar com a dor. Ela quer acabar com a dor. Gente, mas é uma dor que a gente não pode medir. Então, assim, a escuta, a escuta empática, ouvir, né? E a gente, quando fala assim, olha, fulano tentou se matar, a gente fala assim, misericórdia, a gente já faz caras, bocas, e aí trava. A pessoa não consegue falar mais. Às vezes a pessoa confia tanto em alguém para dizer isso, e a gente tem que buscar formas de ajudar. O CVV tem um serviço extremamente, eu vou dizer para você assim, é um serviço sensacional. O Centro de Valorização da Vida. É uma ligação gratuita, já existe há muitos anos, né? É 188. E às vezes vem o ímpeto e você só precisa conversar. Você só precisa ser ouvido. E o CVV faz isso. Você não sabe a cara de quem está lá te atendendo. Você não conhece quem está te atendendo. E você nem não sabe... precisa saber, né, Dora? Nem precisa saber. Você só precisa ser ouvido. Tem um outro site que é o mapasaudemental.com.br, que tem informações muito corretas, né, sobre os diversos adoecimentos e onde buscar ajuda. A rede pública de saúde, por mais problemas que nós tenhamos, ainda agora no tempo de pandemia, fica pior ainda, né? A gente fica mais concentrado por uma coisa ou outra. A rede pública de saúde, nós temos uma política nacional de saúde pública bem estruturada. Tivemos alguns solapões aqui e ali ultimamente, mas assim, qualquer unidade de saúde que você entrar e falar, olha, minha companheira, minha amiga, meu namorado está assim, 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 onde eu busco ajuda, você será orientado. Nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, nós temos o infanto-juvenil, que é para crianças e jovens até 24 anos. Né? Nós temos os CAPs adulto e nós temos os CAPs álcool e drogas. A ideação suicida, o plano é aí. É nesse lugar que a gente tem que tratar. Né? Então, assim, olha, eu estou pensando, a menina que pediu ajuda na live lá para a professora, é no CAPS que ela tem que ir. E acompanhar, né, Dora? Assim, aí, você não foi, como é que foi? Você se sentiu bem? Você gostou? Você não gostou? Uma vez que você identifica isso e você oferece essa ajuda, né, desses lugares que são específicos e próprios para essa, né, porque tem todo um suporte. Tem profissionais, né? A gente profissionais brinca que é o INCOR da saúde mental. Né? Então, eu acho que vale a pena, e é importante também que a gente acompanhe, né, essas pessoas, de uma certa forma, porque isso também demonstra nossa empatia com relação a essas pessoas, né? Agora, antes que esse pensamento tome tanta forma e se consolide, vamos dizer assim, a gente tem os fatores de riscos que são modificáveis. O conflito familiar, a baixa autoestima, a tristeza, assim, a depressão, uma ansiedade sem tamanho, esses fatores de risco são modificáveis. Então, assim, quando você está num conflito familiar, você consegue enxergar o conflito, você precisa de ajuda para modificar. E aí a ajuda é na parte jurídica, psicológica, principalmente a parte terapêutica, para te fortalecer para você tomar atitude. Você está numa relação de trabalho abusiva, identificou? Isso vai te trazer tá fazendo sofrer, identificou, tem como intervir. São fatores que são modificáveis. Uma história familiar pregressa não é modificável. Quem se matou numa família, a gente não tem como tirar dali. Um transtorno mental importante, não temos como tirar dali. Alguns outros fatores, gente, a gente consegue ter apoio e fazer uma transição para a gente não chegar nesse sofrimento tamanho, né?
E assim, o melhor o mais importante de tudo isso, a nossa régua não cabe nesse momento. Não cabe. É desmontar qualquer, olha, mas o que aconteceu? Não cabe. Cada ser humano é um universo e nessa perspectiva ele tem que ser respeitado e acolhido na sua integralidade, né? E aí, assim, quando a gente fala, olha, mas a pessoa, depois que acontece, a gente fala assim, mas ele já estava chateada, não sei o quê, não sei o quê. Então, o nosso alerta, ele fala, não, vamos buscar ajuda, vamos juntos. Eu não quero tomar remédio. Vamos usar os florais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos conversar sobre. É um caminho para a gente preservar o que é mais valioso para a gente, que é a nossa vida. Acho que era isso, turma. Terapeuticamente, eu acho uma questão delicada, né, nesse sentido. Você falou da questão dos florais, a gente tem uma fórmula nos florais de Bach, que é a fórmula emergencial, que é uma fórmula que é um composto de uma série de florais que trabalham exatamente essa questão das emergências emocionais e vão dar esse alento para essa dor que a pessoa está né, sentindo. No caso dos florais de Saint-Germain, a gente vai ter florais específicos também, além da fórmula emergencial, a gente vai ter os florais, esse conjunto de florais que são para trabalhar a questão do pânico, a questão da falta de esperança, a questão da paz interior, né, de enxergar coisas além daquilo que você está enxergando, de ajudar a ter foco, né, a pensar em outras soluções, essa é fato, essa é uma questão de fato, e de dar coragem para a pessoa enfrentar situações que às vezes ela não se sente capaz ou às vezes ela não quer enfrentar. Esse é um outro aspecto realmente muito delicado. É claro que qualquer outro processo terapêutico complementar, que é a questão, né, dos florais, de uma terapia energética, de uma constelação familiar, todas as outras ferramentas, todas as outras terapias complementares, como o próprio nome diz, elas vão complementar a um tratamento químico, no caso de todas as questões que a Dora comentou, precisa sim de uma ajuda química, né, Dora, de uso de medicamentos e claro, de um acompanhamento de um profissional psiquiatra e um psicólogo, né? Ou seja, nós não estamos em momento nenhum descartando essa situação, né? Ou seja, é fundamental procurar ajuda e ela pode ser uma ajuda de uma forma assim, se você não quiser compartilhar com alguém que é conhecido, procure né, como o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que você vai falar com alguém desconhecido e que vai te dar um suporte, um acolhimento para te ouvir e te ajudar a pensar em outras situações. Os outros órgãos, como a própria Doracion falou, para te ajudar a pensar né, em que outras alternativas, né, você tem diante dessa situação. O que é fato? Há outras alternativas diante da questão. Todas as situações são possíveis de serem revertidas, né? Nada é definitivo. A gente tem ferramentas, nós temos condições. O que nós precisamos fazer é pedir ajuda, né? E algumas pessoas às vezes não pedem ajuda porque elas acham que isso é sinal de fraqueza. Na verdade, não é isso, né? Sentir-se fraco, sentir-se impotente diante da situação é um julgamento e não cabe julgamento, né? Cabe uma ação diante dessa situação. Os florais ajudam, as terapias energéticas ajudam, com certeza. Um ponto que eu queria comentar né, que é a questão da constelação familiar. A constelação familiar tem um aspecto muito interessante, um olhar muito interessante para a questão do suicídio. A constelação diz que quando alguém pratica o suicídio ou alguém se suicida, na verdade ela está fazendo isso em honra a alguém que foi excluído da família, né? Porque todas as pessoas têm o direito de pertencer. E o pertencimento nada mais é do que o acolhimento, como a gente falou desde o começo. Então, se alguém pratica o suicídio, na verdade, ele está tentando honrar ou está tentando fazer isso por amor a alguém que foi excluído da família. E essa exclusão pode ter sido, por exemplo, por uma causa como o aborto,
né? Então, é uma situação delicada. É claro que a gente não pode generalizar, dizer que todas as práticas suicidas são ligadas a uma questão de exclusão. A gente não generaliza, há casos e casos, mas certamente precisa ser investigado. O que a gente está querendo dizer é, temos alternativas. Sempre. O que a gente não pode fazer é não fazer nada. Esse é um assunto que a gente realmente precisa olhar com bastante atenção e procurar uma ajuda, procurar um auxílio, procurar falar sobre essa situação. Algumas situações, alguns temas que a gente simplesmente não vê as pessoas falando, e algo que está, né, presente aí na sociedade, e principalmente na sociedade atual. Não sei quem está aqui, que eu gostaria de perguntar alguma coisa, né? Gostaria de fazer um apontamento, ou compartilhar alguma história, comentar algo sobre o nosso tema. Tem alguma pergunta? Nós ainda temos alguns minutos finais. Essa roda de conversa é justamente para a gente conversar, né, Dora? Para a gente trocar aqui. Esse é o plano. A gente tem um pessoal que fala, eu vou participar e tudo, e aí domingo de manhã, às vezes, o pessoal está pensando na macarronada, né, no que vai fazer aí pro almoço no domingo, mas a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, se você quiser fazer parte, só procura a gente para integrar aí e poder compartilhar com a gente em algum momento. As meninas estão aqui, querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Não, tá todo mundo muito caladinho, só ouvindo, né? Tem alguma questão? Lari, Mara? Não? O pessoal só falou bom dia. Nem entrou, saiu. A gente sabe que é realmente uma questão delicada. E eu sei que tem muita gente que fala, eu quero ver, mas eu não quero me expor. Essa é uma outra questão, né? Ou seja, a pessoa quer assistir a live, quer assistir essa nossa roda de conversa, mas não quer expor, porque no fundo tem essa questão presente em si de alguma forma, né? Ou lida às vezes com alguém próximo, algum familiar que já passou por uma situação como essa. Então, é interessante a fala da Dora, porque ela falou muito sobre a questão de ouvir sem julgamento, né, Dora? Sim. E as pessoas acham realmente que, assim, há uma recusa, às vezes, até de fazer parte das nossas conversas como uma forma de se expor. Eu vou me expor para dizer que eu sou fraco, né, que eu sou fraca e que eu não consigo lidar com essa situação. Não é isso, não é verdade, né? Ou seja, muito pelo contrário, reconhecer que há uma situação da qual você passa e que você não está conseguindo agir por si é motivo de se sentir forte. É uma demonstração de força, de coragem. Porque precisa ter coragem, né? Não é fácil, precisa ter força para pedir ajuda e para dizer, olha, eu não sou um super-homem, uma super-mulher, né? Uma mulher maravilha, que vai aprender, que vai conseguir lidar com todas as situações, né? Até porque o médico não consegue operar a si mesmo, né? Então, nossa, há questões que nós, por mais que tenhamos todas as ferramentas, não conseguimos fazer pela gente mesmo, né? Um obstetra, né? Uma mulher, por exemplo, não vai conseguir fazer o próprio parto, ir lá e cortar o cordão, enfim, fazer todas as coisas que são necessárias. Uma cesárea, ela não vai conseguir fazer. Então, a gente precisa entender aonde está o nosso limite da nossa humanidade, né? A ponto de precisar ou de buscar a ajuda de outra pessoa. E às vezes o nosso ego nos impede dessa situação, de buscar ajuda. Então, precisa ser forte, precisa ser corajoso, corajosa, para encontrar, para buscar ajuda, para dizer, olha, não estou dando conta de fazer isso sozinho, preciso da ajuda de alguém. Exatamente. Né? E isso é uma coisa comum, né? A gente percebe, inclusive, você falou da questão do suicídio. Uma vez eu me lembro de ter lido uma reportagem falando que muitas vezes a prática do suicídio também está associado com a questão da privação do sono, e isso às vezes acontece entre médicos, né? Sim. Porque os médicos, em função dos plantões, né, e uma jornada de trabalho às vezes mais
expressiva acaba realmente tendo um sono muito curto e às vezes até propriamente negligenciando a sua própria vida e se suicidando. E aí vale a pena lembrar da própria prática do André Luiz, né? A gente for ver o filme Nosso Lar, o Nosso Lar vai contar exatamente sobre a questão do André Luiz, ou seja, ele foi parar no Vale dos Suicidas porque ele, mesmo sendo médico, foi negligente com a sua saúde e não pediu ajuda, né? Então, essa, numa perspectiva espiritual, para mim, esse filme é um marco, e eu acho que vale a pena também pensar nisso. Numa outra perspectiva espiritual também, eu gostaria de recomendar o livro Memórias de um Suicida, que também nos chama bastante atenção para esse tema, nas implicações espirituais dessa questão, que é um outro aspecto. A nossa roda de conversa sistêmica também aborda esse lado, o lado espiritual da coisa. Por isso que eu falei das questões da religião, né? E por isso que vale a pena pensar também nessa questão. Sempre há esperança. A vida é um dom, a vida é sagrada e ela merece ser respeitada. Um presente que Deus nos dá. Viver é um presente. Então vamos, né, encarar esse presente como uma dádiva e fazer da nossa vida algo melhor. Sempre há esperança, né, Dona? Sempre, sempre. A esperança não morre. Ela não é a última, ela não morre. Ela não morre, é verdade. Bom, acho que a gente pode encerrar a nossa roda de conversa. Queria agradecer as meninas que estiveram presentes, queria agradecer a você que está assistindo a gente, né, nessa 1 hora de bate-papo. Lembrando que a gente tem ainda mais 3 temas para abordar aí, e gostaria de te ouvir, de ter a sua participação também. Agradeço muito a presença de todas e agradeço mais uma vez pela presença da Adoração. Gratidão, Dora, pela sua contribuição. Eu agradeço muito. É espinhoso, mas é muito bom estar aqui. Quanto mais a informação chegar, mais a gente está protegendo. Isso é bastante importante. Sempre. Informação é libertação. Informação é liberdade. Muito obrigada. Uma boa semana para todo mundo. Obrigada a você, Dora. Gratidão a todas as meninas que estão aqui presentes. Gratidão a você que assistiu a gente. Se você quiser mais informações, né, eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo no YouTube para que você possa assistir, possa estar com a gente em outros momentos, assim como fique atento aos outros vídeos dos encontros anteriores que também estão disponíveis no YouTube e você pode assistir. Gratidão a todos vocês. Até o próximo encontro, domingo que vem. Até lá, gratidão. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.